Fala pessoal, aqui quem vos fala é Valdson Braga e estou super contente por essa oportunidade de estar aqui falando com você no meu canal do YouTube. Hoje a gente vai de assunto polêmico e eu tenho certeza que se essa mensagem de alguma forma contribuir com o que está acontecendo hoje, você pode deixar seu comentário aqui embaixo que vai ser uma alegria eu estar respondendo você. Lembrando que toda opinião é válida e é importante sim você ter voz aqui para que a gente possa discutir, falar de forma aberta e madura sobre um assunto tão delicado. Em 1992, o Brasil parou por causa da morte da atriz Daniela Pérez. Você sabe que isso foi um dos assuntos mais comentados até mesmo em muitas matérias de jornais pelo mundo afora. Guilherme de Pádua foi descoberto, o ator que contracenava junto com ela, como um dos principais suspeitos da morte. Lembrando disso que houve uma série de julgamento das pessoas, até mesmo descobrir o fato, como de fato a gente viu nessa série que foi apresentado, que muitas das coisas foram desvendadas pela própria mãe da vítima, que é a própria Glória Pérez, que conseguiu desvendar muito desse assunto que foi tão polêmico e tão contraditório, já que cada depoimento era contado uma versão diferente. Acontece que no dia 6 de novembro, uma notícia vem à tona. O pastor Márcio Valadão, da Igreja Lagoinha, em Belo Horizonte, faz uma live e comunica pela manhã a morte do próprio ator, Guilherme de Pádua. Diante disso, começa uma série de notícias sendo divulgadas na mídia. O próprio pastor conta que ele foi ao culto domingo de manhã, assistiu junto com a sua esposa, estava tudo bem, tudo normal, mas assim que ele chegou em casa, o telefone tocou e a notícia chegou que ele teve um infarto. Aí começa uma série de matérias falando do comportamento, a forma com que o pastor Márcio Valadão comunicou o fato. O sorriso presente no seu rosto, a mídia começa a criticar o comportamento do pastor e falar da forma das procedências de que foi anunciado isso. O interessante é que as pessoas que não são cristãs, que não lêem a Bíblia, elas não têm entendimento nenhum sobre a vida e sobre a morte. Então, é necessário que a gente passe até mesmo compreender a ação do outro e a forma com que o outro se expressa por falta de conhecimento. Eu, particularmente, depois que perdi minha mãe, eu passei a ter um outro entendimento sobre a vida e também sobre essa passagem da morte. A palavra de Deus fala que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criatura e aqueles que morrem em Cristo Jesus, ainda que morra, viverá. A gente acredita na vida eterna. E os fatos dos julgamentos, a questão de perdoar ou não por um crime, a Bíblia não retrata o pecado como partes diferentes. Todo pecado é pecado perante a Deus. Então, nós temos uma tendência a julgar sempre a atitude do outro, a falar sempre, claro, que é um crime que chocou todo o país, que a gente não consegue compreender e nem entender. Mas a visão de Deus é muito diferente da nossa visão limitada humana sobre os fatos. Quem conhece o pastor Márcio Valadão sabe muito bem que ele fala dessa forma, sorridente, sempre transmitindo paz em suas palavras. Então, como diz o apóstolo Paulo, bem próximo da sua morte, que ele foi decapitado, ele deixou escrito no livro da vida que ele combateu o bom combate e que ele quer, com fé, fazer essa passagem, essa trajetória. E a dificuldade de cada um de nós, como seres humanos, é exatamente entender o que existe após a morte. E esse entendimento que Cristo nos apresenta nos traz paz. E foi exatamente isso que eu entendi quando minha mãe me trocou para viver sem dores ao lado de Jesus na eternidade. A alegria só vai prevalecer no rosto daqueles que de fato já tiveram uma experiência e intimidade com Deus, que vai compreender que até mesmo nos dias de dor a gente pode jubilar o coração de alegria, entendendo que Deus tem o controle de tudo. Ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem sempre ao amanhecer.
Então, o pastor Márcio Valadão ele traz uma lição para que a gente possa aprender que as notícias que vêm, que às vezes querem nos paralisar, querem tirar a nossa paz, tudo que a gente perde também há uma reflexão. Quando Deus é o centro da nossa vontade, quando Ele é tudo em nossa vida, a gente compreende que nada nos pertence, mas tudo é dele e tudo volta para Ele. O esposo de Daniela Pérez, Raul Gazola, fez um depoimento. Nesse depoimento ele disse que se até o pastor dele estava sorrindo, é porque para ele já era um livramento ficar sem o Guilherme. Aí nessa parte a gente já entra em outras conclusões. Claro que a gente tem que respeitar o Raul Gazola por saber que ele não compreende os princípios bíblicos. E diante disso, a gente não sabe de fato como estava o coração de Guilherme, porque na sua última entrevista que ele fez publicamente, ele falava que ele não tinha certeza a respeito do perdão da parte de Deus. Mas se sentir perdoado, muitas vezes está mais relacionado com o nosso sentimento de culpa do que a graça que não nos alcança por não crer. Tudo é a base da fé. Acreditar em Deus é ter certeza que em Cristo Jesus, quando estamos nele, as coisas velhas são passadas e eis que tudo se faz. Talvez você possa fazer a seguinte indagação para mim. Valdo, se fosse alguém próximo a você, de que forma você lidaria com isso? Já que com empatia é você se colocar no lugar do outro. Eu disse nas minhas palavras que compreendia a ação do Raul Gazola pela sua palavra lançada, porque não é fácil, claro que não é fácil. Mas as respostas que a gente precisa para compreender as coisas desse mundo, a gente só acha em Deus. Eu não estou falando em favor de Guilherme de Pádua, não estou falando em favor de Raul, mas estou falando à luz da palavra que diz o quê? Que nós temos que orar até pelos nossos inimigos. Diante disso, quando Deus nos convoca a fazer isso, algo Ele quer que fique em nosso coração, que a gente possa aprender mais como amar e como perdoar. E como não se emocionar diante de um depoimento de uma mãe, como foi no documentário onde Glória Pérez relatou as suas dores. A gente vê que é uma mulher que ainda hoje sofre e que nunca mais na vida dela ela vai ser a mesma. Diante de uma mãe tão guerreira, a gente pode compreender tantas coisas, até mesmo algumas cenas que foram tão fortes que ficam marcadas na nossa mente, contadas por ela. Mas diante de qualquer situação, existe algo que pode ser curado em nosso coração, que é as nossas frustrações e as nossas dores. Volto a repetir, só Deus pode dar resposta para aquilo que não é resposta dentro do nosso interior. Liberar o perdão sempre foi a melhor escolha. Os fãs dão resposta. Eles falam que Guilherme vai pagar perante a Deus todo o mal que ele fez. De fato, as nossas transgressões, os nossos erros, quando aqui na terra não são solucionados, a gente paga um alto preço. E todos nós vamos prestar conta daquilo que a gente faz. Mas lembrando que quando há um auto reconhecimento, quando há aquilo que vem de dentro da alma, o novo nascimento em Cristo, Ele é capaz de perdoar todas as transgressões. Em prova disso, quem foi crucificado ao lado de Cristo foram dois ladrões. Um deles reconheceu quem era Cristo. E Cristo virou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Quem entrou primeiro no paraíso foi lá, um ladrão, que reconheceu quem estava do seu lado, que nós todos podemos encontrar em Cristo a resposta. Dia 7 de novembro é o dia do velório do Guilherme de Pádua, que ocorreu na Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. A fila de muitas pessoas que conheciam ele se fizeram presente ali para dar a sua despedida, o seu último adeus. Aqui do lado tem fotos exclusivas desse momento, e lembrando que o julgamento, só Deus sabe a resposta. Nós não fomos chamados para julgar. Diante de qualquer situação, que a gente possa guardar o nosso coração. Um dia, tudo que é obscuro, tudo que não tem resposta, tudo que é confusão dentro do nosso coração, vai ser tão claro como a luz do dia. A gente vai poder ter certeza do que está por trás
desse planeta. Viemos ao mundo com um propósito e com um bem maior. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou desse conteúdo, vai ser um prazer te responder. E eu quero também que você conheça mais sobre os meus trabalhos. Veja os vídeos que tem aqui embaixo. Eu te aguardo no próximo conteúdo. Um abraço, tchau, tchau, fique com Deus.